Olá, estarei aqui resolvendo os exercícios de revisão sobre função exponencial e logaritmo. Questão 1. Determine o conjunto verdade das equações exponenciais. Letra A. 2 elevado a x mais 1 igual 1 sobre 64. O primeiro passo para resolver uma equação exponencial é igualar as bases de ambos os lados da equação. Então, nessa letra A temos 2 elevado a x mais 1 é igual a 1 sobre 64. Esse 64 podemos estar colocando na base 2, pois 64 na base 2 é 2 elevado à sexta potência. Agora que temos essa fração 1 sobre 2 elevado a 6, podemos estar invertendo. Quando invertemos uma fração cujo numerador é 1, mudamos o sinal do expoente da base. Ficamos então com 2 elevado a x mais 1 igual 2 elevado a menos 6. Agora que temos a mesma base dos dois lados da equação, podemos estar cortando, cancelando essas bases e continuando a conta com seus expoentes. Temos então que x mais 1 é igual a menos 6. Isolando o x, teremos então x é igual a menos 6 menos 1, x é igual a menos 7. Letra B. 3 elevado a x mais 4 mais 3 elevado a x mais 2 igual a 90. Antes, vamos definir que esse 3 elevado a x mais 4 é a mesma coisa que 3 elevado a x vezes 3 elevado à quarta potência, pois o produto de potências de mesma base somamos os expoentes. Então, poderemos reescrever isso como 3 elevado a x vezes 3 elevado à quarta potência, e faremos a mesma coisa aqui nessa outra expressão. 3 elevado a x vezes 3 elevado à segunda potência, 3 elevado ao quadrado. Igual 90. Agora usaremos um artifício. Chamaremos essa incógnita de 3x como uma variável. Então, eu definirei aqui o 3 elevado a x como uma variável b. Então, onde tem o 3 elevado a x, eu vou substituir por b. b aqui e b aqui. Continuando, temos então que b vezes 3 elevado à quarta potência é 81. Mais b vezes 3 ao quadrado, 9, igual 90. Agora que temos o mesmo b em ambos os lados dessa soma de produtos, podemos estar colocando esse b em evidência. Como fazemos isso? Somamos os seus coeficientes. Então, temos 81 mais 9, que multiplica b. Isso igual 90. Resolvendo aqui, 81 mais 9, temos então 90 que multiplica b, 90b, que é igual a 90. Isolando o b, encontramos que o valor de b é 1, pois 90 por 90, 1. Agora que encontramos o valor de b, podemos estar substituindo aqui no nosso artifício. Então, temos que 3 elevado a x é igual a 1. E para que uma potência resulte em 1, o seu expoente tem que ser 0. Então, temos aqui 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 0. Veja que cortando as bases, encontramos o valor do nosso x. x é igual a 0.
Letra C. 5 elevado a x menos 1 mais 5 elevado a x mais 1 igual a 26. Assim como na letra B, temos que esse 5 elevado a x mais 1 é a mesma coisa que 5 elevado a x vezes 5 elevado a menos 1, mais 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1, igual 26. Novamente usaremos o artifício de definir o 5 elevado a x como uma variável. Aqui eu chamarei de variável c, ou incógnita c. Então, onde tenho o 5 elevado a x, vou substituir por c. Temos aqui, então, 5 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 quinto. Mais 5 elevado a 1 permanece a mesma base, 5. Isso igual a 26. Novamente, temos aqui o c nos produtos de ambos os lados da soma de produtos, então colocaremos esse c em evidência. Temos então 1 quinto mais 5 que multiplicam c, igual a 26. Resolvendo aqui essa soma de fração, eu gosto de resolver desta forma. Eu repito a base. Deixa eu voltar aqui. Eu repito a base 5 e multiplico 5 vezes 5, 25. Mais 1. Então, o resultado dessa soma com fração é 26 sobre 5. Então, temos aqui 26 sobre 5, que multiplica c, e é igual a 26. Isolando no c, teremos então 26, eu vou colocar aqui ele sobre 1, multiplicado pelo inverso desta potência. O inverso de 26 sobre 5 é 5 sobre 26. Como tenho o 26 no denominador e no numerador desse produto de frações, eu posso estar cortando esse 26. Nosso resultado é, então, c é igual a 5. Agora que descobrimos o valor de c, vamos substituí-lo aqui no nosso artifício. O valor de c que encontramos é 5. Então, nosso 5 elevado a x, para que resulte em 5, tem que ser igual a 1. Porque todo número elevado a 1 permanece ele mesmo. X é igual a 1. Letra D. 5 elevado a 10x menos 10 vezes 5 elevado a 5x mais 25 igual a 0. Temos então que a forma mais fácil aqui para estarmos definindo uma variável é usar esse 5 elevado a 5x. Dessa forma, eu já vou deixar aqui guardado que o meu 5 elevado a 5x é igual à variável d. Não vou usar d, vou usar outra letra, vou usar y.
igual a y. Então, para fazer com que esse 5 elevado a 10x se transforme em 5 elevado a 5x, eu posso estar dividindo esse 10, fatorando esse 10. Então, ficaremos com 5 elevado a 5x elevado à segunda potência. Porque aqui, multiplicando o que está dentro, o que está fora pelo que está dentro, temos então 5x vezes 2, 10x, permanecendo o mesmo valor. Então, menos 10 vezes 5 elevado a 5x, mais 25 igual a zero. Então, agora, onde tem o 5 elevado a 5x, eu vou substituir pela minha variável, pela minha incógnita, y. Temos, então, y ao quadrado menos 10y mais 25 igual a zero. Caímos, então, em uma equação de segundo grau. Em um trinômio do quadrado perfeito. Quando a equação... Por que eu digo um trinômio do quadrado perfeito? Porque aqui temos y ao quadrado menos 10y mais 25. E 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Portanto, temos ao quadrado aqui e aqui. Então, isso pode ser fatorado como... E percebam também que o 10y é o dobro da base 5. Então, quando temos uma equação de segundo grau nessa forma, podemos estar fatorando como... Aqui eu defini como y, né? Y... Veja que temos aqui, então, negativo, né? Y menos 5 vezes y menos 5 igual a zero. Ou poderíamos ter y menos 5 ao quadrado. Ficaremos, então, seria o produto notável do quadrado da diferença. Veja, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, que resultaria então em menos 10y, mais o quadrado do segundo termo, menos 5 ao quadrado, 25 positivo. Encontramos então que nossa variável y menos 5 igual a zero, y é igual a 5 positivo. Substituindo agora o valor encontrado no nosso y, teremos então que 5 elevado a 5x é igual a 5. Sabemos que nesse 5 aqui tem um oculto. E agora que temos as mesmas bases, podemos estar cancelando. Igualando os expoentes, temos 5x igual a 1. Isolando o x, temos então x é igual a 1/5. Letra E. 4 elevado a x menos 9 vezes 2 elevado a x igual a menos 8. Bom, eu percebo aqui que as variáveis mais fácil de trabalhar vai ser esse 2 elevado a x, porque esse 4 elevado a x eu posso estar transformando ele em uma potência de base 2, pois eu sei que 2 elevado ao quadrado é 4. Então, eu escrevo aqui 2 elevado ao quadrado elevado a x.
menos 9 vezes 2 elevado a x igual a menos 8. Agora eu vou usar o artifício de definir o 2 elevado a x como uma variável. Eu vou chamar de variável e. Agora, aqui, como eu tenho um produto de expoentes, não importa a ordem. Como é um produto, não importa a ordem no qual eu coloque esses expoentes. Então, eu posso reescrever isso como 2 elevado a x elevado a 2. Menos 9 vezes 2 elevado a x igual a menos 8. Então, agora eu vou substituir onde tem o 2 elevado a x pela minha variável e. Teria então e ao quadrado menos 9e igual a menos 8. Passando menos 8 para o outro lado da equação e mudando seu sinal, 8 igual a zero, teremos outra equação de segundo grau. Como aqui na expressão que corresponde à soma eu tenho um 9 e na expressão que corresponde ao produto eu tenho um 8, e eles são números consecutíveis, eu posso deduzir que os números que eu posso fatorar essa expressão de segundo grau é o 8 e o 1. Resta agora descobrir qual será positivo e qual será negativo. Como aqui no número que corresponde, na variável independente que corresponde ao produto, eu tenho 8 positivo, só existem duas possibilidades. Ou os dois números são negativos, ou os dois números são positivos. Mas agora eu tenho que olhar a soma também. Como eu tenho essa soma aqui, que corresponde, que representa o menos 9, ou seja, um número negativo, eu vou ter que menos 8 vezes menos 1. Porque menos 8 vezes menos 1 fica 8 positivo, e menos 8 mais menos 1, menos 9. Então, os valores que as raízes dessa equação de segundo grau, que são o meu valor de E, ou seja, os valores que zeram essa equação, é o 8 positivo e o 1 positivo. Então, eu encontrei dois valores correspondentes à variável E, com essas duas variáveis. Então, eu tenho 2 elevado a x igual a 8 e 2 elevado a x igual a 1. Esse 8, colocando ele na base 2, ele fica 2 à terceira, 2 ao cubo. Agora temos as bases iguais e podemos estar cortando, cancelando. Nosso x, então, é igual a 3. Um dos nossos x é igual a 3. Desse outro lado, então, temos que 2 elevado a x é igual a 1. E para que uma potência resulte em 1, o seu expoente tem que ser zero. Então, o nosso outro x tem o valor de zero. Letra F. 16 elevado a x menos 48 igual a 13 vezes 4 elevado a x. Vejo aqui que a variável mais fácil de se trabalhar vai ser essa 4 elevado a x, pois podemos transformar esse 16 elevado a x em uma potência de base 4. Antes, eu vou definir aqui que o meu 4 elevado a x é igual a... Então, eu tenho 16 na base 4 é 4 ao quadrado, elevado a x, menos 48 é igual a 13 vezes 4x. Como aqui já foi explicado que eu posso trocar esses expoentes de lugar, então tenho 4 elevado a x ao quadrado menos 48
igual 13 vezes 4x. Agora eu vou substituir o meu 4x pela minha variável f. Então, eu tenho f ao quadrado menos 48 igual 13f. Organizando aqui numa forma de equação de segundo grau, eu tenho f ao quadrado menos 13f, pois passei o 13f para o outro lado mudando o seu sinal, menos 48 igual a zero. Para resolver essa equação de segundo grau, utilizando soma e produto, eu vou mostrar da forma que eu faço. Eu gosto de, primeiramente, fatorar o termo independente, que seria referente ao meu produto. Temos aqui o menos 48. Eu vou fatorar o 48. Decompô-lo. Então, tenho 48 por 2, 24. Eu estarei colocando aqui na vertical para facilitar o entendimento. 24 por 2, 12. 12 por 2, 6. 6 por 2, 3. E, finalmente, 3 por 3, 1. Produto de dois números que resultam em 42, eu posso estar descobrindo dessa forma. Que 2 vezes 24 resulta em 42. Pegando aqui esse 2 e esse 2, eu tenho então 4 vezes o restante, que fica 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, 4 vezes 12 também resulta em 42. E aqui, 2 vezes 2 vezes 2, 8. 8 vezes aqui o restante, 2 vezes 3, 6. 8 vezes 6 também resulta em 48. E, finalmente, 2 vezes 2, 4 vezes, ou 2 à quarta potência, que é 16, vezes 3, também resulta em 48. Agora, todos esses fatores de dois números resultam em 48. Eu vou, então, deduzir qual desses números, como uma soma, tanto um termo sendo negativo ou positivo, resultam no meu menos 13. Então, eu sei que de cara eu vou eliminar o 2 vezes 24, pois está muito longe. 4 vezes 12 também não resulta o que eu quero. E 8 vezes 6 também não dá o resultado. Sobra então o 16 vezes 3. Resta agora saber qual desses termos é o negativo. Como eu tenho aqui o menos 48, eu sei que pelo menos um desses termos aqui, um desses números, será negativo. Como aqui o fator que corresponde à soma é negativo, eu sei que o maior número aqui será o negativo. Então, menos 16 e 3 positivo é igual. Menos 16 vezes 3, menos 48. E menos 16 mais 3, menos 13. Reescrevendo na forma fatorada, então temos f menos 16 vezes f mais 3 igual a zero. E as raízes de f que zeram essa equação é o 16 e o menos 3. Dessas duas raízes, ficaremos apenas com a raiz positiva, pois na equação exponencial não utilizamos a raiz negativa. Encontrando então que o valor de f é 16, podemos reescrever como 4 elevado a x igual a 16, colocando 16 na base 4, teremos então 4 elevado a x igual a 4 ao quadrado. Mesma base dos dois lados da equação, poderemos estar então cancelando-a. Nosso x é igual a 2.